A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos, com todas as irmãs da Igreja de Vital Brasil e dos demais ouvintes que nós temos espalhados na cidade e em outros lugares também. É com alegria que aqui estamos e trazemos um versículo do Salmo 27 que diz: o Senhor é a minha luz, a quem temerei? Em meio a tudo estranho que nós estamos vivendo, o Senhor é a minha luz, não temos que temer mal nenhum, que Ele é a nossa luz. Nós vamos orar a Deus e logo a seguir nós estaremos louvando a Deus, cantando, exaltando o nome do nosso Deus e Pai. Bondoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos para pregar a Tua palavra e vamos pregá-la com fé, Senhor Deus, na expectativa de que ela será maravilhosa para todos os nossos ouvintes, para todas as ouvintes, ó Deus, e que leve conforto, paz, edificação para cada coração, para cada vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus, rogamos que o Teu Espírito Santo seja o nosso parceiro aqui e também o parceiro de cada irmão, de cada irmã, onde quer que esta pregação chegue, que ela seja muito bem recebida, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Cantemos e louvemos ao Senhor nosso Deus e Pai. Em Jesus confiar, sua lei observar, pouquinhoso que prisão, que paz, satisfeito guardar, tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordenar, por fiel obedecer ao que Cristo manda. O inimigo falaz, ao calor mordaz, o Senhor saberá desfazer. Nem tristeza, nem dor, nem treva maior, pode um crente fiel abater. Crer e observar tudo quanto ordenar, por fiel obedecer ao que Cristo manda. Cobre-me com tuas mãos e com poder vem me esconder, Senhor. Mas se o trovão e o mar se
descansarei, pois sei que és Deus. Mas se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Mas se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Eu descansarei, pois sei que és Deus. Eu descansarei, pois eu sei que tu és Deus. Eu confiarei, pois sei que tu és Deus. És meu Deus. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama, a verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama, a verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar.
minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Meus amados irmãos e irmãs, queridos do Senhor, eu quero falar para vocês hoje na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então vejam bem que duas palavras decisivas aqui nesse versículo é certeza e convicção. Quando você vai adentrar uma aeronave, você não pergunta se o piloto está descompensado emocionalmente, se ele realmente fez o curso para pilotar um avião. Você, quando vai fazer uma cirurgia, você não pergunta se o cirurgião, qual foi a universidade que ele estudou, não pergunta se ele é macumbeiro, se ele é ateu, se ele é gay. Você não pergunta, você tem certeza daquele ato que você está fazendo. Assim também você vai receber a transfusão de sangue. Você não pergunta se o cara é da esquerda, se ele é da direita, se ele é espírita, se ele é ateu, se ele é gay. Você recebe o sangue. E assim em relação a todos os atos da nossa vida. Então, isso significa fé. E eu quero falar para vocês sobre a fé racional e a fé irracional. A fé, e nós vamos começar pela fé irracional, tá bom? Então, dois tipos de fé, irracional e racional. Nós vamos começar pela fé irracional. Ela nega a ciência e ela transforma-se em superstições, em magias, em ilusões, em fantasias, em incoerências. Essa é irracional. Ela serve às instituições, ela serve às doutrinas, ela serve aos costumes de uma religião ou de uma nação. Por isso, existem campanhas, existem procissões, peregrinações, por isso existem muitos tipos de exercício desse tipo de fé irracional. Tem pessoas que acreditam até na cura pelo caroço de um feijão. E esse tipo de fé, ela serve aos homens, serve ao mercado. A irracionalidade promove a compulsão neurótica para duvidar de modo persistente e torturante, como resultado de conflitos,
emocionais, inconscientes, que estão guardados lá dentro, com intenso sentimento de impotência e incapacidade. Vocês devem conhecer pessoas assim, não é? Que elas estão sempre duvidando, que elas não têm iniciativa, que elas não tomam providências da própria vida. Não é? E para esse tipo de fé irracional, tudo é possível, mas ao mesmo tempo nada é certo. Elas acreditam intensamente em algo, mas ao mesmo tempo isso não é certo. Elas não acreditam piamente, pois a pessoa está perdida no tempo e no espaço, com indiferenças e inatividade. Quantas pessoas assim em nossas igrejas evangélicas e por outros espaços também de outras instituições religiosas. Mas eu estou falando mais especificamente para os evangélicos. É uma pessoa prisioneira de uma submissão emocional a autoridades irracionais, sejam elas cristãs ou não cristãs, sejam elas de dentro da igreja ou lá no mundo da política. Elas têm uma submissão emocional às autoridades irracionais, e como eu disse, na igreja e fora dela, pois essa pessoa confia nas experiências alheias. Elas imaginam o seguinte: se aconteceu com o outro, terá que acontecer comigo também. Elas olham para as autoridades como se fossem Deus, não é? E elas se submetem o que essas pessoas falam como se fosse Deus falando com elas. Agem como agem as pessoas que foram hipnotizadas, em sujeição e em aceitação de valores, de ordens recebidas no estado de hipnose. Uma pessoa que foi hipnotizada, ela sai do transe e ela começa a repetir ordens que ela recebeu quando estava no processo da hipnose. Temos muitas pessoas espiritualmente nessas condições. São pessoas, elas se submetem a pessoas mal intencionadas, pessoas perversas, que preferem discursar para pessoas que estão cansadas, pessoas que estão debilitadas, com reduzida percepção, não é? Pois é fácil colocá-las em estado de semi-hipnose. Tem muitos auditórios, tem muitos retiros, tem muitos ambientes ditos evangélicos que estão semi-hipnotizando as pessoas. Cria-se um estado de transe onde a crítica, o senso analítico, ele evapora, e tudo que aquele líder ou aquela líder falar passa a ser verdade para a pessoa que está nesse estado de debilitação física, emocional e espiritual. A fé irracional está na moda, com a frase de Tertuliano: creio porque isso é absurdo. Creio porque isso é absurdo. Desse jeito, cria-se os mitos com algo que está fora do senso comum, como se fosse extraordinário, como se fosse uma revelação. Os judeus, na escravidão egípcia, só entendiam a linguagem do poder, temiam e se submetiam ao poder irracional de quem? De Faraó. Estavam familiarizados com a cultura, os costumes e os deuses de onde? Do Egito. Moisés disse para Deus
que a missão era difícil da libertação do povo egípcio. É difícil libertar alguém que se tornou submisso, que se tornou escravo de alguém, de uma ordem religiosa, ou de um político, ou de uma autoridade autoritária. E Moisés quis saber como ele se apresentaria ao povo que precisava de libertação. E o Senhor disse, Deus não quis se autonomear, mas diante da insistência de Moisés, Deus disse para Moisés, eu sou, me enviou. Eu sou, me enviou. Aquele que era, que é e que será, me enviou para libertar vocês. Mas como eu vou provar que eu sou, me enviou? Como eu vou provar que eu sou enviado? Então, foi autorizado a Moisés fazer o quê? Sinais e prodígios. O povo estava acostumado com as feitiçarias lá do Egito. Então, se um Deus diferente daquele do Egito, ou dos deuses egípcios, mandou Moisés para a libertação, tinha que ser alguém que fizesse sinais e prodígios. Mas os feiticeiros de lá também faziam isso muito bem. Então, Moisés precisava superá-los, fazer além do que os feiticeiros lá faziam. Por quê? Porque a fé deles era baseada na escravidão. Eu vou repetir, a fé deles era baseada na escravidão, na submissão e magia. Então eles precisavam de alguém que agisse de maneira parecida, do tipo espetacular, poderoso. Isto é, uma religiosidade, isso acontece na religiosidade e na política, lá fora e aqui dentro. A fé irracional é uma convicção fanática em alguém ou em algo, baseado o quê? Na sujeição às lideranças autoritárias. Aceita-se algo como verdadeiro e necessário, porque o líder e a maioria está afirmando que isso é verdade. Então se aceita. É a criação do mito. Acredita nas autoridades ditatoriais, mas não acreditam em si mesmas. Imagem e semelhança de Deus. São dirigidas pelos modismos que acontecem a cada época. Abrem mão das riquezas interiores que Deus colocou dentro delas. Abrem mão para serem passivas, vivendo de esmolas do destino, e saem do mundo devendo à humanidade, porque não conseguiram ser elas mesmas desse mundo, não conseguiram enriquecer esse mundo com todas as maravilhas que Deus colocou dentro delas. Elas foram dirigidas. Elas não saem do mundo como cabeça, elas saem do mundo devedoras e saem do mundo como cauda. Mas Deus nos colocou nesse mundo para contribuir com Ele, para sermos cabeça, para sermos bênçãos para nós, para a adoração de Deus, e sermos bênçãos para as outras pessoas também. E a fé racional. Agora é a fé racional. Fé na língua hebraica significa estabilidade, significa firmeza, significa fidelidade. E veja que nós falamos aqui, fé é a certeza, é a convicção.
E esta palavra lá que vem do hebraico está relacionada à ação, à atitude, como se você estivesse à deriva na água, num rio ou no oceano, e de repente aparece um tronco de madeira e você está ali perdido e você se agarra nele. Não esqueça, fé é ação, fé é atitude, fé é a pessoa que decide tomar um rumo. Na tradução da língua hebraica para o grego, surgiu para fé a palavra pistis, que significa convicção da verdade. Então, tanto lá no hebraico, como aqui no grego, convicção da verdade. Para Santo Agostinho, fé e razão devem caminhar juntas conosco, mas a fé sempre precede a razão. A fé sempre vem antes da razão e caminham juntas. Para Santo Tomás de Aquino, também as duas estão associadas à nossa espiritualidade, sendo que a razão é serva da fé. E elas estão caminhando pelo mesmo caminho. Meus irmãos e minhas irmãs, sem fé a vida fica esterilizada. Sem fé a vida fica amedrontada. Há desesperança no homem e na mulher que não tem fé. A fé é a possibilidade, ela nos oferece a possibilidade para o enfrentamento das ilusões, para o enfrentamento das fantasias, do desconhecido, do medo, das ameaças, do que está por vir, com firmeza. Sim, com firmeza, eu e vocês enfrentamos os desafios, as adversidades, as incertezas da vida. Esta é a fé bíblica, é a fé evangélica, a fé racional, promove o nosso crescimento, promove a nossa maturidade, promove o nosso progresso. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sim, amados irmãos e irmãs, a fé racional nos envolve em novas e intensas experiências pessoais, experiências experimentadas por nós mesmos, com as nossas marcas individuais, buscando o que? Autonomia, buscando o que? Independência, buscando liberdade, buscando o que? Reciprocidade. Isso é fé racional. Graças a Deus por isso. Esta fé é dom de Deus, que vem de Deus, mas que cresce em nós. Essa fé racional que alimenta-se pela renovação da nossa mente, da abertura para as novidades de Deus, da procura pelo conhecimento, pelo recebimento constante do sopro do Espírito, pelo discernimento espiritual, pelo desenvolvimento do nosso caráter, pelo aperfeiçoamento dos nossos valores interiores. Essa fé que envolve todo o nosso ser de modo integral, que alcança toda a nossa vida, bio, psico, social, espiritual, abrange todos os aspectos. As mentes brilhantes da humanidade foram pessoas, mentes de pessoas que estavam integradas na sua personalidade
E a graça de Deus estava nessas pessoas atuando. Eu não posso enumerar aqui algumas das pessoas, são muitas. Amados, a fé racional tem suas raízes em nossa experiência histórica, nas descobertas das nossas potencialidades, na confiança em Deus, em nós mesmos e no bem que existe nas pessoas. Se eu não confio em mim mesmo, se eu não confio naquilo que Deus colocou dentro de mim, como é que eu vou confiar nas pessoas? Como é que eu vou confiar em Deus que eu não vejo? Deus colocou essas condições maravilhosas dentro de nós, da gente acreditar que tem algo extraordinário dentro de nós, colocado por Deus, que eu preciso acreditar nessa força interior, no poder do Espírito, que eu preciso acreditar que essa mesma faísca divina está também nas pessoas, que elas também foram chamadas e elas são bênçãos de Deus. Sim, esse interesse, quem tem fé racional tem interesse de pensar, de analisar, de escolher e de se responsabilizar pelas suas escolhas. Sim, está sempre revendo as suas escolhas. Pode e deve mudar de opiniões quando necessário, mas não muda as motivações básicas, como o respeito pela dignidade humana em todas as suas dimensões. Eu mudo de ideia, eu estou crescendo a cada dia, mas as minhas motivações básicas em relação à minha dignidade como humano e a dignidade das demais pessoas, eu não posso mudar e eu não mudo. Não há fé racional no poder, seja o poder religioso, seja o poder secular. Não há fé racional naquele que está no poder. Há subserviência a ele, às autoridades. Poder e fé são opostos. Poder e fé se excluem. Lembra de Jesus? Quando houve aquela disputa pelo poder, ele disse: vocês não vieram aqui para disputar para quem tem mais poder do que o outro, mas para servir. O senhor pode até insistir para que estejam aliadas, ou aliados, poder e fé, mas o poder acaba corrompendo o indivíduo e colocando a fé no banco dos réus. Quanta gente começou bem, na política, por exemplo, não precisa ter evangélicos na política, e o irmão foi cheio de fé para trabalhar no poder executivo ou legislativo, e hoje, onde está a fé dessas pessoas? É isso que a história da humanidade tem revelado para nós todos. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Paraquedista, quando pula, ele acredita que ele não vai se arrebentar no chão, que o paraquedas ele vai abrir. Cirurgião, quando vai fazer uma cirurgia, ou você vai fazer uma cirurgia, você crê: eu vou fazer a cirurgia e eu vou voltar para casa. O voo de 10 horas no avião, você crê: eu vou fazer esse voo e eu vou e vou voltar. O cientista que está trabalhando, e agora, por exemplo, centenas de cientistas no mundo todo estão trabalhando para descobrir a vacina contra a Covid-19.
Eles estão trabalhando arduamente na certeza de que vão encontrar a vacina que vai resolver o problema. Isso é fé. E você vai lá tomar a vacina porque você acredita que Deus deu fé, sabedoria, conhecimento, ciência a esses homens para eles descobrirem a vacina, e você vai lá e não pergunta se foi o comunista ou o capitalista que inventou a vacina, mas você toma a vacina. E assim é a fé. Sem fé é impossível viver nesse mundo. Fé em Deus, fé em tudo que Deus colocou dentro de você, fé naquilo que Deus colocou nos seus semelhantes, e assim nós vamos caminhando. E que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça, dê graça, dê fé a cada dia, de fé em fé. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais alguns cânticos espirituais. Queremos agradecer a você, e meu irmão, minha irmã, você é bênção de Deus. Bênção de Deus que você recebe essa palavra, você multiplica essa palavra para muitas pessoas. Você é bênção de Deus que você tem mantido a sua igreja regularmente com as suas ofertas, com seus dízimos. Lá no finalzinho desse áudio você vai encontrar as orientações sobre a entrega do seu dízimo, da sua oferta. Às segundas, quartas e sextas-feiras, a nossa secretaria está aberta, a secretaria da igreja. Se você tem dificuldade de ir ao banco, procure a secretaria da nossa igreja para entregar a sua participação financeira. Cantemos e louvemos ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir um mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder,
rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. É com alegria que nós queremos lembrar que dia 30/7, o Isaac fez aniversário. O Isaac é filho da Natália e faz parte aqui da célula da nossa igreja, é um adolescente, e ele fez aniversário dia 30/7. Ainda dá tempo de você mandar uma mensagem para ele. E dia 1/8 também fez aniversário o Amon-Ra, filho da Raquel e do Ramo. Nosso abraço para o Isaac e para o Amon-Ra, que o Senhor lhes dê muitos anos de vida, que vocês estejam sempre na presença do Senhor, nosso Deus e Pai. Tá bom assim? Que Deus continue abençoando os nossos ouvintes, os nossos amigos, e estamos caminhando, atendendo as pessoas virtualmente. Nós estamos orando por toda a igreja e estamos aguardando que o novo tempo, a nova normalidade desponte aí, para que a gente possamos estar reunidos presencialmente. Tá bom? Vamos orar? Muito obrigado a Deus pela vida do Isaac e do Amon-Ra, que fizeram aniversário. Renova, ó Deus, guarda da saúde, da paz a esses dois adolescentes, igualmente aos seus familiares, ó Deus, e a nós todos, Senhor. Nós rogamos que Tu tenhas misericórdia de nós todos, que o Senhor tenha misericórdia da nação brasileira, estendendo as Tuas mãos sobre o povo brasileiro, ó Deus, e fazendo o nosso país prosperar, crescer e ser bênção também para o mundo todo, Senhor. Nós Te agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. E que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor e Criador dos céus e da terra, e o amor de Jesus Cristo, Seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, irmãos e irmãs, agora, para todos sempre. Amém e amém. Amém. O nosso abraço fraterno em nome de Jesus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai.
justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.